Boa noite a quem chega. Vamos entrando, pessoal. Hoje é aquela live que eu tinha dúvida se as pessoas iam entrar, porque ela fala de movimento. E como é difícil pra gente pensar em movimentar o corpo, essa máquina que nos sustenta, e quanto é importante. Então, eu fiz questão de colocar essa live em meio a várias outras, porque eu acho que ela tem um papel fundamental, que é mudar mentalidades. É a gente virar a chavinha e entender que hoje a atividade física, o movimento do corpo, o fortalecimento do core, que é essa parte central que nos mantém em pé, é, em definitivo, extremamente importante para todo mundo. Não só para as nossas crianças com T21, mas para todo mundo, no decorrer da nossa vida, no nosso processo de envelhecimento. E a gente fala muito pouco sobre isso. Hoje existem muitos, diversos trabalhos falando sobre o benefício do movimento, mas a gente fala muito pouco sobre isso. Então, se você está aqui nessa live, você vai aprender comigo com uma pessoa fenomenal que vocês já conhecem e para quem não conhece vão conhecer hoje aqui na página. Clica aqui no aviãozinho logo à direita, manda para quem possa se beneficiar dessa informação de qualidade, porque não é sempre que ela aparece por aqui. Hoje eu vou convidar uma querida que eu conheço aí da vida, né, dos congressos, dos eventos, enfim, e que lida com o mesmo público que eu e que tem muito para ensinar para mim e para vocês. A gente fazer uma troca, um bate-papo super legal aqui, que é a Kiki do @ampliar movimento. Vocês a encontram assim aqui no Instagram. Vai estar batendo um papo com a gente. Mandem as perguntas, tá? É importante essa troca. Eu sei que eu falo muito nas lives porque eu quero passar o máximo de conhecimento que eu consigo para vocês por aqui, mas entre aqui com a gente. Deixa eu chamar ela aqui. Ela não me mandou um pedido. E façam perguntas, tá? Participem. O tempo, ó. Falou que o tempo ia esfriar. Meu nariz começou a dar crepe hoje. Olá, E boa noite! boa noite. Que prazer recebê-la aqui na página. Gata, Eu já fiz uma introdução, vou querer que você se apresente também, mas o que eu estava tentando passar aqui no começo para a turma que está chegando é essa importância do movimento como um todo, independente se eu estou falando de atividade física, de psicomotricidade, a gente vai falar bastante disso aqui. O movimento, ele é essencial para manter o nosso corpo na postura do que a gente vai precisar hoje e nos próximos anos de vida, mas também para manter a nossa saúde mental. Hoje tem muitos trabalhos mostrando essa correlação. Movimento do corpo, cognição, movimento do corpo, prevenção. Saiu um bem recente sobre a prevenção do Alzheimer, né? Então, hoje, o movimento como atividade física, seja o que for, musculação, corrida, funcional, mexer o corpo, está sendo relacionado com várias questões além obesidade, além sobrepeso, que foi o que se falou até agora, né? Sempre se trabalhou muito a questão do controle do peso, do controle do colesterol, do triglicérides, das medidas aí que a gente tem de saúde, principalmente cardiológica e endocrinológica, e hoje a gente fala de cérebro. Então, uma live super importante. Quero abrir esse espaço. Vou te fazer umas perguntinhas fáceis. O pessoal vai mandar perguntas, mas eu queria que primeiro você se apresentasse. nós não combinamos nada, né? Nada. Eu Fez o- gosto, eu gosto de live assim. Continuando o que você falou antes de eu me apresentar, eu acredito assim que o exercício, o movimento relacionado à pessoa com síndrome de Down tem um papel fundamental desde o início da vida até todos os ciclos mesmo da vida dessa pessoa, porque tudo isso que você falou, eu concordo, mas o que eu acho mais fundamental é a questão do protagonismo, como o movimento
exerce uma influência mais que positiva no protagonismo dessa pessoa. Olha Então, que importante. você quer que faça uma descrição também aqui? Pode, fica à vontade. Eu estou aqui para eu me autodescrever, sou uma mulher de 50 e poucos anos, Bem poucos, eu também. tenho uma pele clara, o cabelo escuro batendo aqui na altura do ombro, ele está virado para o ladinho, estou usando um batom assim nude, estou com uma blusa de lã bem quentinha que eu adoro, que ela é assim roxinha. Atrás de mim tem um quadro que eu ganhei do meu marido, quando a gente se mudou. Aqui atrás tem um outro quadro que ele fez com peças de quebra-cabeça. E aqui atrás tem um bichinho que eu amo muito, que é do Star Wars. Ah, muito Sim, bem. muito bem. Sou meio nerd, sou profissional de educação física, de princípio, assim, a minha formação, mas sempre senti que faltava algo nessa minha formação. Porque eu nunca fui a pessoa profissional que ia para a base de. Eu sempre fui profissional de base, eu nunca fui a profissional de performance. E com quem eu gostava de trabalhar? Com gestantes, com idosos e com crianças. Que, a meu ver, justamente são as pessoas que necessitam de um olhar mais carinhoso, mais preciso, é, porque assim, a criança está no início da vida, a grávida está iniciando uma vida, e o idoso, né, tá ali no finzinho, arrumar aqui, da vida dele, precisa sim dessa atenção, desse cuidado. E foi aí que eu encontrei tudo isso na psicomotricidade. Eu tive uma. Como isso aconteceu? Eu tive uma experiência pessoal muito impactante. Não sei, quem não sabe, eu tive uma filha com T21, ela ficou poucos meses comigo, poucos dias, e ela faleceu. E eu não me conformei enquanto eu não entendesse o que era síndrome de Down. E quando ela estava comigo, eu fiz uma promessa que sim. Ela falava: como que você vai fazer exercício? Eu nunca vi pessoas fazendo exercício, eu não conheço esse mundo. Os profissionais que eu conheço, nunca ninguém trabalhou com pessoa com síndrome de Down, né? Eu trabalhava em ótimas academias, sempre trabalhei em academias grandes de São Paulo. Eu trabalhava com gestantes e tudo. Falei, caramba, como vai ser? Mas você fica tranquila que a mamãe vai dar um jeito. Eu tô dando jeito até agora. Então, eu fui fazer especialização com o Dr. Zan, maravilhosa. De lá, eu segui para o UFJF para fazer uma pós em esportes e atividades físicas criativas adaptadas para a pessoa com deficiência. Maravilhoso. É, assim, enorme o nome da pós, mas porque ela abrange muita coisa. E depois, a cereja do bolo foi a psicomotricidade, realmente, que eu vi que era realmente isso. Eu já praticava, mas sem saber que nada faz sentido se a pessoa não sentir, se a pessoa não quiser fazer. Então, o movimento com propósito e prazeroso, que eu chamo de divertido, por isso que eu falo movimento divertido, ele faz muito sentido. E principalmente para as pessoas com síndrome de Down, desde a mais tenra idade. Então, hoje eu estou à frente do Ampliar Movimento, gosto muito de estudar, então estou sempre estudando, agora estou fazendo minha segunda graduação em pedagogia, justamente para Não para, ninguém segura essa saber. mulher. Você Não, vive toda porque agitada. sou uma demanda que trazem muito para mim, Rê, até queria saber se com você também, quando a criança sai da fisioterapia, essa é a primeira demanda, o que que ela vai fazer? E Isso, essa era uma das perguntas. como que vai fazer para aprender a ler e escrever? Então, é sobre isso que eu quero muito conversar com você e por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre isso. Olha só, então eu vou te dizer duas coisas. Essa questão é uma coisa que eu bato muito na tecla no consultório, que é assim: nasce um bebê com T21, nasce uma criança, não é só uma T21, Sim, né? Então a gente tem que enxergar esse todo. É óbvio que a gente tem um foco muito grande nas terapias iniciais, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional,
Porque a gente sabe que essa nova estruturação que a gente tem dessas terapias de apoio e de estimulação mudaram, de certa forma, a história dessas crianças, né? Tiveram vários outros impactos, alimentação, enfim, melhora da cirurgia cardíaca, que fez com que crianças sobrevivessem mais, melhor acesso à saúde, enfim. Mas a gente sabe que as terapias em si são um pilar fundamental para esse boom que a gente vê nessa nova geração. Então, fica todo mundo focado na terapia. Terapia, 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 terapia. E aí, assim, andou, subiu um pouco a escada, pulou, os critérios vão mudando, mas é mais ou menos por aí. Essa criança tem alta da fisioterapia e ela fica com terapias essencialmente cognitivas, né? Fono, terapia ocupacional, e para de mexer o corpo. E eles têm, assim, eu não gosto de falar eles têm, porque parece que é um grupo que é todo mundo igual, Não é. né? Não é todo mundo igual, mas eu percebo que há algumas características que aparecem com maior incidência, maior recorrência. E uma é, deixa eu ficar encostado aqui enquanto a vida rola. É muito mais legal ver os outros Por fazendo. quê? Eu vou Porque o tônus muscular, já mesmo trabalhado com a fisioterapia, ele já é mais relaxado. Às vezes, o que é mais fácil para mim, para essa criança, esse adolescente, é um pouco mais difícil. Então, eles não querem fazer, eles estão de boa. E aí, eu no consultório, na hora que vai ter alta da físio, eu só deixo sair da físio se engatar uma psicomotricidade, uma atividade física, alguma coisa. Não dá para parar a físio e não fazer nada, exatamente. Concordo com você. né? Eu acho que tem que estar engatado e a gente não vê isso nas rotinas, Uma não vê. natação, que também é super importante, que a pessoa com T21 ela saiba se proteger da água, né? Tem muitos casos de acidentes, né, em piscinas. Há 2 anos atrás eu perdi um paciente assim. Então eu falo para as mães, natação é sobrevivência, kit Sim, sobrevivência, sim. né? Tem que ter e acabou. Então, tem que ter esse direcionamento, que às vezes é uma falha médica mesmo, os médicos não entendem sobre atividade física, principalmente na infância. Apesar da gente ter documentos muito importantes de OMS e tal, enfim, não é algo que a gente domine e que a gente oriente. Mas Mas eu, dentro da especialidade, tento fazer, né? De alguma maneira. o infantil ele está gritante, muito, muito preocupante. E nas nossas crianças com D21, isso parece que ainda mais exacerbado mesmo. Até porque as famílias, elas não são orientadas, como você estava falando, parece que tem alguma coisa assim, minha criança agora está andando, agora ela tem que falar. E aí depois ela tem que aprender, Isso. porque geralmente a gente sabe que esses marcos motores, esses marcos, né, das crianças com T21, eles acontecem um pouquinho depois do comum, dos marcos comuns. E aí, muitas vezes, acontece junto com essa fase de estar indo para a escola e tudo mais. E a É, pessoa, a família já fica preocupada com isso. Só que, né, o aprendizado, o grafomotricidade que a gente chama, né, que é escrever, aprender a escrever, que é a grafia, e a motricidade, então, como que é essa destreza de escrever, não começa com o lápis, nem com a caneta, nem com o giz, começa com o corpo. O corpo tem que estar preparado neurologicamente e motoramente. Como vai sustentar, né, um braço, como tem que dissociar o punho do cotovelo, do ombro, como vai sustentar esse braço para escrever a postura lá sentadinha, com o pezinho no chão. E essa desorganização tônica, né? Eu não gosto muito de falar baixo tônus, eu gosto muito de falar tônus rebaixado, inadequação tônica, uma palavra assim mais. Porque, como você diz, né? São todas. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas sim. que têm menos. Ela reaparece se ela não é trabalhada continuamente. Não é uma coisa assim que quebrou o braço, pôs o gesso, resolveu. Não. É uma questão Sim. da pessoa com T21 que ela vai levar para a vida. Então, ela. Eu vou. Você está falando e passa um filme na minha cabeça. Eu até fiz um vídeo para publicar no Instagram amanhã.
Sem saber que você ia falar isso, porque é um exemplo prático de que algumas coisas estão conectadas, tá? E talvez você consiga me explicar melhor, porque não é a minha área, mas eu vi isso acontecer na minha casa, né? A Laura tem 20 anos, vai fazer 21 anos. A linda, manda um beijo para minha amiga. Ela ainda não chegou em casa, tá rodando aí, daqui a pouco ela chega, saracoteando com o pai. Sabe que terça-feira eu tô em live, eles vão passear e me deixam aqui em paz. Bom, enfim. E a Laura fez as terapias, fez bastante tempo de terapia ocupacional. Ela teve alta da terapia ocupacional com 12, 13 anos. Fez bastante coisa, mas ela não fez psicomotricidade, porque naquela época também não era algo que aparecia tanto pra gente. A gente hoje eu acho que aparece muito mais a questão da psicomotricidade do que lá atrás. Enfim, não fez. Aí quando entrou pandemia, ela teve muita dificuldade, ela estava na mudança para o ensino médio, para o primeiro do ensino médio, mudando de escola e caiu no online, que foi muito difícil. Eu tirei ela da escola particular, porque ela não conseguia em casa, enfim, eu estava trabalhando, porque eu e meu marido não paramos na pandemia. E a gente não conseguia abraçar tudo isso. Eu com dois adolescentes em casa tendo que fazer aula online. Pus ela numa escola pública, porque tem que ter, né, na realidade, uma matrícula, não pode ficar sem. E aquela coisa de 2020. Aí ela quis fazer aula de canto, eu coloquei ela para fazer aula de canto, tinha uma professora que fazia, E, né, presencial com a máscara, com tudo. Ela ia fazer para não ficar parada. E aí eu tive a ideia de chamar um amigo meu, que é educador físico e que tinha acabado de fazer a psicomotricidade e falei: você não quer vir aqui no meu prédio, na academia, fazer atividades uhum, para me ligar? Afinal, eles não podem ficar parados, principalmente ela, né, para dar uma atividade e tal. E ele topou e ele vinha de máscara, tal, não sei o quê. E é incrível, Kiki, porque assim, era uma coisa que eu não tinha noção. Ela começou a fazer a psicomotricidade porque ela tinha algumas dificuldades de equilíbrio, e tal, e fazia um funcional junto. E a letra dela, que era um garrancho, que começava às vezes nessa linha de cima, assim, e ia descendo, não tinha essa lógica, ficou linda na linha, organizou, eu senti uma organização dessa coisa do escrever, do ler, e ele me falou por cima na época, ele falou, você viu o impacto disso tudo? Né? Isso faz falta. E aí ela ficou muitos anos fazendo depois, enfim, hoje ainda ela faz personal, mas não faz mais essa parte da psicomotricidade. E eu fiquei chocada na época de perceber como que o movimento do corpo, mesmo ela tendo 15 anos, impactou na questão da aprendizagem, da escrita, de todo o resto, né? Então, eu acho que é isso que você está falando, e foi uma coisa que eu pensei hoje, assim, eu achei, as pessoas não reconhecem, elas não sabem disso que você está falando. Então, aprofunda um pouco mais aí, daqui a pouco a gente começa a responder as né? perguntinhas, que essa parte realmente é muito importante. Então, se a pessoa ela não conhece o corpo, não domina o corpo, onde a alma dela vive, né? Como que ela vai transferir tudo que ela sente para um papel, por exemplo? A psicomotricidade, vou até colocar o óculos agora. Me empolguei. Empolguei. Ela entende que o corpo é o nosso primeiro meio de comunicação, de expressão e de aprendizado. É pelo meio é por meio do nosso corpo que a gente vivencia e aí a gente representa, né? Ou no papel, ou no movimento. Chorar é um movimento, sorrir é um movimento, né? E aprender envolve sentir, pensar e agir. E aí tem uma frase que eu gosto de falar, que é o que significa fica. Então, se a pessoa vê que aquilo tem um significado que ela vai desenvolver para o bem dela, ela vai querer fazer, independentemente de dificuldades que eu não estou colocando aqui, Sim, e dificuldades muito grandes, mas toda mudança aqui começa no corpo.
tudo. E eu acho que quando a gente fala em corpo, a gente está falando de uma técnica, que é a psicomotricidade, que tem todo esse poder que a gente não imagina. Mas toda vez que a gente fala em movimento do corpo, a gente está falando em criação de hábito. E eu acho que criar hábito e corrigir hábitos errados é a parte mais difícil do ser humano. Envolve a família, né? Porque Também. envolve a família. Então, às vezes eu quero que os meus filhos tenham uma atividade física, um movimento, sejam maiorzinhos, mesmo com a T21, e vão para a psicomotricidade, mas eu, pai e mãe, não faço nada. Então, isso não movimenta, isso depende de exemplo, de estímulo, de acompanhar. É muito importante. Então, talvez por isso que as pessoas, né, assim, até falem, não, não quero olhar para isso. As mães me perguntam muito assim. Ai, vai ter alta de físio. A clínica me indicou psicomotricidade. Precisa, Ó, né? o meu TCC foi sobre o impacto, a influência da psicomotricidade no ciclo de vida da pessoa com T21. Então, eu estudei a fundo e descobri que preciso estudar muito mais ainda, porque sim, precisa. Na minha opinião, precisa. E se não conseguir fazer psicomotricidade, procurar um profissional de educação, uma pessoa profissional de educação física que entenda de síndrome de Down. Que é difícil, né? Isso, é assim, ele tem que entender sobre desenvolvimento humano e sobre síndrome de Down, né? Então, Você sabe que é uma particularidade, ela tem que entender do básico, do comum. E a psicomotricidade, só para eu completar, ela tem ela trabalha, como que eu vou explicar? São rapidamente, né? Ela trabalha com enfoques psicomotores, que são a respiração, a tonicidade, o equilíbrio, a lateralização, que não é lateralidade, é outra coisa, a imagem corporal e noção de corpos que são diferentes também, estruturação espaço-temporal, que eu já vi alguém falando sobre isso, e sobre praxia global e praxia fina. O que é praxia? A capacidade de planejar e executar os movimentos, de novo, com propósito. E isso a gente sabe que é essencial, né, para a autonomia das pessoas. E no caso da tonicidade e do equilíbrio, são muito pertinentes para a pessoa com síndrome de Down. Isso que eu falei, eu fui falando num degrau de, não é de importância, mas um enfoque psicomotor vai dando base para o outro crescer. Então, a tonicidade, ela é só a preparação a, a, do corpo para agir. Mostra também como o corpo se liga para o que está por vir, mas também se conecta com as nossas emoções. Por exemplo, todo mundo vai saber. O que, que eu demonstro aqui, ó? O meu tônus está baixo. cansaço, saco cheio. O está alto. Então, isso a gente pode ver. Mais que isso, na T21 também é manter a postura para ler, para estudar, Sim. para escrever, para Eles deitam, né? ter Pra... a cair, a ter esse tônus mais rebaixado. E o equilíbrio é uma questão de estrutura até. O equilíbrio, onde que qual estrutura cerebral é responsável, vamos dizer assim, a principal responsável pelo equilíbrio é o Cerebelo. cerebelo. E na síndrome de Down, a gente sabe que o cérebro é diferente. E o cerebelo, ele é um pouquinho menor. E aqueles sulcos do cérebro, eles são mais rasos. Então, é algo assim que realmente impacta. A gente tem que manter trabalhar muito, 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 muito equilíbrio, né? Para depois ir indo para as próximas. Então, se uma criança, estou sem caneta aqui, vou pegar, Língua de sogra. porque eu estou trabalhando semana com as crianças. Uma criança, por exemplo, que ela não consegue sustentar o lápis, ela não sabe nem com qual mão que ela vai escrever ainda. E ela não tem a organização corporal para escrever da esquerda para a direita, de baixo para cima, ela não sabe onde é o baixo, ela não sabe onde é acima, não sabe olhar para trás. Ela ainda está um pouco perdida nisso. Ela não tem o ritmo para escrever, porque escrita envolve ritmo, né? O aprendizado. Sim. Eu estou falando num determinado ritmo também. Ela não vai ter condições para fazer isso.
E, meu, a psicomotricidade é uma ciência que estuda isso, essa relação de tudo isso com o corpo, como que o corpo em movimento revela tudo isso. Ai, Kiki, mas pelo amor de Deus, eu vi uma pessoa aqui falando, os planos de saúde ainda não reconhecem a psicomotricidade. Esse é um assunto à parte, mas a família ela pode usar da psicomotricidade para ajudar o seu filho. Porque psicomotricidade não é brincadeira, mas muitas brincadeiras têm bases psicomotoras para oferecer para a criança, né? Sim, mas é aquilo que eu falo. Às vezes você vai naquela sessão terapêutica, você aprende um monte de coisa e o que vai impactar é o quanto você consegue replicar isso no seu dia a dia. E a psicomotricidade, ela é muito lúdica, né? Então ela possibilita esse reforço em casa. Eu acho que é um período que tem que haver esse investimento também, independente da onde chega essa esfera dos planos de saúde. Que você me falou é muito importante também, porque o que eu penso quando eu vejo as crianças? Elas ficam muito tempo em terapia, mas a vida não é terapia, a gente quer que elas saiam da terapia. A vida é, vamos imaginar, um pátio de colégio cheio de crianças correndo, às vezes um parquinho esburacado, uma criança que vai, opa, perde o equilíbrio, uma escola enorme que às vezes ela, meu Deus, onde que é a minha sala mesmo? Então a gente tem que preparar para a vida real. Noção de espaço, do meu corpo no espaço, de tudo, né? Eu Posto, vejo, por exemplo, ó, os pais às vezes chegam no consultório e falam assim: ah, eu queria que ele fizesse um esporte, uma criança maiorzinha, um esporte mesmo. Fui tentar colocar no futebol, só que ele não corre direito, ele não, né, não entra no esquema, na regra do jogo, ele cansa fácil, por quê? Precisa de um preparo prévio para tudo isso. Para eles, como a Kiki falou, é mais difícil, tem que desenvolver áreas diferenciadas do cérebro. Então, muitas vezes pode acontecer de ter algo natural, mas se a gente encontra entrave, não é para desistir, porque aí esses pais desistem do exatamente. movimento e para. Não, ele não é para isso, né? Então não pode. Tem que buscar o que tá complicado para ele. Será que a terapia XYZ pode ajudá-lo? Então a terapia, ela é um meio para fortalecer essa criança, seja muscular, neurológico, como for, para ela conseguir viver a rotina da vida diária, as coisas da vida diária, né? Da vida diária. Então, eu penso muito isso no meu trabalho, sabe? Eu quero tirar do ambiente terapêutico para trazer oportunidades dela viver um pouco dessa vida diária, dessa vida que as famílias querem que ela participe, Com né? certeza. Então, isso é importante. E eu gosto também de dar sempre uma lição de casa para os familiares, porque a gente sabe que às vezes a criança com o pai ou com a mãe, com a babá, ela tem uma postura diferente, né? Durante o Sim. encontro, eu chamo de encontro, não falo nem que é durante a sessão, durante o encontro, durante a brincadeira, eu chamo de treino brincadeira. E aí os pais não, como não veem o que a gente está fazendo, como eles vão saber o que aconteceu e como replicar? Então, eu gosto de, depois da sessão, do encontro, eu entro em contato pelo WhatsApp, eu explico o que aconteceu, mostro os registros fotográficos e de vídeo, e muitas vezes mando uma liçãozinha de casa que tem a ver, que ele possa reforçar. Mas a seleção, ai, Kiki, mas eu não sou terapeuta, não, Deus me livre, você é família, então a gente vai É brincar mãe, pai, não. de uma forma que reforce o que foi trabalhado lá comigo. Não precisa ser a mesma coisa, a mesma brincadeira. Pode ser uma brincadeira diferente, mas que tenha a ver e que vai trazer momentos de alegria em família, memórias afetivas, confiança entre os pais, irmãos, as crianças que estão brincando, eles estão envolvidas, né? E vivências novamente, extra terapêuticas e Que que são sejam importantíssimas. prazosas. Porque tem criança que só tem a vivência da terapia, né? É importantíssimo. Vai para as terapias, faz tudo, mas nunca foi no parquinho.
né? Isso é bem comum. Então, isso é uma coisa que eu insisto também, a criança antes do diagnóstico. Mudando um pouquinho a chave, porque eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando, é assim, eu já tive a oportunidade de conversar com educadores físicos, né? É uma área que eu, embora eu não goste tanto do movimento, eu me obrigue a fazê-lo, é uma área que eu acho importantíssima. E, só para entender melhor, na formação do educador físico, não há nenhuma matéria, nenhuma grade que aborde essa questão da diversidade. Porque Ótimo. hoje, assim, o entrave que eu tenho muitas vezes é encontrar profissionais que entendam do assunto, né? Eu tive a oportunidade de dar aula num congresso em Minas esse ano e eu voltei no aeroporto junto com um educador físico da área do autismo. No autismo, a gente está vendo os rapazes do jiu-jitsu e o Hum, Felipe Nilo. Eu voltei com o Felipe Nilo, que é bem famoso na internet, ele é do Rio de Janeiro. E a gente vinha conversando sobre isso, que assim, ele faz um trabalho fantástico com o jiu-jitsu, assim, fantástico. E ele até conhece, começou a estudar algumas coisas em relação a T21, mas não é a praia dele, né? E aí também fica assim, eu só conheço você que fala disso. Então me diz como que é isso. Não tem uma formação na universidade, eu vou atrás de um curso à parte, eu tenho que fazer psicomotricidade. Como que é isso? Eu não poderia, não seria maravilhoso se eu tivesse centros com professores capacitados, com vários tipos de esportes ali? Ah, esse, Fala um pouquinho sobre isso. esse é o meu sonho. Vou te dizer que eu estou indo atrás desse sonho. Ah, então não sou só eu. Não é só você. Quem sabe a gente não esteja lá um dia. É, Na educação física, existe sim uma matéria que, na minha época, se chamava Educação Física Adaptada. Mas, quando a gente está na faculdade, a maioria das pessoas não pensa nisso, que vai encontrar uma pessoa que ficou com deficiência durante a vida ou que nasceu com deficiência. A maioria das pessoas que faz educação física, elas querem saber de alta performance, de ser personal, de musculação, de dar aula em escola. E na minha época, me formei em, ai meu Deus, não fala, não fala. faz muito mais de 20 anos. E era essa a mentalidade. O que eu falei, quando minha filha nasceu, eu nunca tinha visto ninguém com deficiência na academia. Né? Eu trabalhei na Gustavo Borges, na Bodytech, na Companhia Atlética, não tinha visto uma criança assim. Uma só eu tinha visto, não era com síndrome de Down, era minha aluna, inclusive. Mas a gente sai da faculdade um pouco não, bem cru, sabe? Então a gente vai se direcionando para o que a gente quer. Eu fui para hidroginástica, trabalho com gestantes, e só tirou o véu quando a Angelina chegou. Então eu vejo muito isso. E hoje, o que está acontecendo? Com o advento da educação inclusiva, graças a Deus, né? Os profissionais eles têm que correr atrás, porque foi lançada a LBI já faz tanto tempo e ninguém se preparou. Porque não sei o que aconteceu, as pessoas não acreditavam que ia acontecer. Travou. Travou eu falando? Ah, Não, travou a progressão do agora investimento na lei, né? Do que realmente precisaria ser feito. exatamente. E agora as pessoas, assim, com esse boom também da atenção no autismo, a atenção virou para o autismo. A síndrome de Down, apesar de também sermos muitos, ainda ficou novamente ali, meio no. Você sabe que eu estava Eu não discutindo sou isso eu, outro tá? dia. O que que eu penso sobre isso? Eu penso sobre movimento de grupo, né? Como o autismo é algo, assim, a gente estuda, eu estudo, para mim não é, mas para a maior parte da população é algo meio ainda obscuro, né? Assim, da onde vem, para onde vai, melhora, não melhora. Existem casos que muitas vezes são mais graves, né, no sentido de inclusão, tal. Então, as pessoas criaram uma comunidade muito forte de pais, de profissionais, de políticos envolvidos com isso. Então, as coisas acontecem. Eu vi aqui alguém colocou, depois eu vou recapitular,
sobre a questão da ANS não dar atenção a todas as terapias que uma criança com T21 precisaria, né? E eu escuto isso muito no consultório. Ah, eles liberam para criança autista, mas não liberam para T21, né? É, E eu falo que isso é essa força, além deles serem mais, T21 são 300 mil pelo último censo aí no Brasil. E no recém-censo do autismo, que eu acho que está furado, deve ser mais, mas dá é. 2.400.000. Quer dizer, tem 2 milhões a mais. Então, assim, além deles serem muitos e ainda ser algo assim muito em evolução, em ebulição recente, formou-se um grupo muito forte. Eu não vejo isso na T21. Eu vejo uma turminha chegando com muita força, mas muita gente fazendo uma leitura do diagnóstico assim, ah, isso sempre existiu, sempre foi assim. Até hoje em dia eles estão evoluindo melhorzinhos, tal. Então não dá muita bola para o processo e o grupo perde a força, sabe? Eu sinto um pouco isso, assim, porque já é uma coisa que é centenária, que está melhorando. Então, você pega um pouco de informação aqui, é lucro, um pouco de informação ali também é lucro, mas eu não preciso lutar muito, né? Eu sei que tem pais que brigam, judicializam o convênio. Eu fiz uma live aqui com uma advogada sobre direitos, né? A gente fez, eu sei que tem. Mas eu estou falando do grosso, É. né? Eu não estou falando de um grupo fechado, né? Um grupo, é assim, quando a gente olha o todo, tem muita gente ainda dentro dessa comunidade da T21 acomodada. Então as coisas fluem, mas mais lentamente. É Eu isso que eu percebo. tenho duas mães aqui de crianças que eu atendo. Estou bem feliz. Eu falei, venham para cá, a gente vai conversar bastante. Mas é isso mesmo. E agora, voltando aos profissionais, eu estou vendo que eles estão buscando mais informações. E essa é uma dos braços, assim, para onde eu estou indo também. Estou fazendo formação de profissionais e como que eu vou impactar mais crianças? Tendo mais profissionais conhecedores do que pode acontecer. Então, eu faço essa capacitação de profissionais, faço supervisão. Muitas vezes uma família de longe, de outro estado, fala, ai, como que eu faço? Ai, você não está aqui, não pode me atender. Eu falo, meu, fala para o professor do seu aluno, da sua filha falar comigo. Sim, Vamos trabalhar junto daqui de longe, eu ajudo. Então, tá indo dessa forma. E graças a Deus eu estou vendo mais e mais profissionais querendo entender e mais famílias procurando isso entender. é ótimo. Profissional faz a diferença. Profissional Sim. conhecedor faz a diferença. Porque você chega numa escola ou numa academia que olham o seu filho torto ou que falam, ah, ela é portadora de síndrome de Down, meu, já fuja. Essa academia que Sai correndo. correndo. Eu tinha uma amiga que falou que levou a filha para natação e falou: não, aqui é escola de natação, não é de terapia aquática. Jura? Ele é fisioterapia, lá tem para fazer. Não, e a pessoa não entendia que ela queria natação. Então a gente está, no mesmo tempo que a gente está assim, num momento de transformação, muitas pessoas procurando, parece que ainda tem profissionais, donos de academia e de escola, que moram ainda no século passado, sei lá quando o Landon Down descobriu, né? Por isso Então, que é importante a gente estar aqui falando. Quem sabe alguém aqui não conhece o dono da academia e manda a nossa live para lá. pois Hum? é, se unir os profissionais junto com os familiares, para daí mexer lá na escola, né? A escola também que tem que estar esse tripé familiar, profissionais da saúde e da educação. Por isso que eu estou fazendo essa nova faculdade de pedagogia para fazer essa mediação, para entender onde a gente pode entrar com a saúde e com a educação juntas, apesar da educação física ser considerada hoje uma área de saúde, Saúde. pós, Sim. né? E que Sim, a educação física não tem o valor lá nos convênios.
Porque Maluco isso. é um trabalho, né? É um trabalho de formiguinha. Eu abro espaço, eu ponho o meu rostinho todo dia aqui na rede social para falar de alguma coisa, porque eu acho que é um trabalho de formiga. Mais gente vai chegando, isso vai esparramando, então é esse o nosso trabalho. Olha aqui, deixa eu pegar umas perguntinhas aqui. A Cristiane, lá no começo da live, perguntou como trabalhar a consciência corporal com a criança T21. Com qualquer criança, consciência Exato. corporal pode trabalhar de jeito lúdico, maravilhoso. Então, sabe aquela brincadeira, aquela musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé? É ótima para trabalhar isso. Minha boneca de lata, sabe aquela outra música que caiu, bateu a cabeça, bateu a mão? Tudo isso é muito legal. Nomear enquanto está tomando banho, lava a cabeça, lava o ouvido, a barriga, o nariz, o pé. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe deixava eu tomar banho sozinha, mas ela falava: lavou a cabeça? Ai, não. Lavou o bumbum? Ah, é verdade, eu lembro disso. Então, isso ajuda bastante. Brincar de pega-pega é bacana, de amarelinha é legal, que também você vai começar a ter essa noção. Tem várias formas. Quem que perguntou? Ó, para você eu vou fazer uma promessa Eu espirrando. com saúde. Vou fazer um post sobre isso, tá? Ó, Eu vou vamos lá para a página. fazer uma série de posts falando sobre cada enfoque psicomotor que eu falei e como você aí de casa pode ajudar a sua criança a fazer, Maravilhoso. tá? Para ajudar. Ó, prometo aqui que eu vou fazer isso para vocês, tá bom? Senão vocês vão lá no direct dela e ficam cobrando, assim, cobrando. Podem Vai cobrar. inflamar. Vamos Vai. lá. A Cristiane, é a mesma? Agora eu não Oba, sei que eu passei, ó. Tem uma criança com T21 de 9 anos, ele fica muito com o pescoço torto. Me indicaram fazer um trabalho com consciência corporal, acho que é ela de novo. assim. Como, o que trabalhar? Cite exemplos, por favor. Como com o pescoço torto? Assim pro É. lado ou assim? Fica bastante assim? Vamos ver se ela aparece É. para falar pra gente. O que acontece? O que pode. Vamos lá, imaginando aqui. O pescocinho torto pode ser uma expressão dele de falar assim, tá entendendo, aí vira a cabecinha. Ele tá prestando atenção. Talvez um ouvidinho ouve melhor que o outro, então ele vira, Hum, né? Para ouvir melhor. tem que Talvez avaliar isso tem que também. avaliar isso. Tem que avaliar o pescocinho também. Se esse pescocinho, né, doutora? Tô aqui invadindo Às vezes eu tenho um tônus muscular o tônus, diferente de um lado e de outro, porque são músculos diferentes. Então, o lado mais forte tende a empurrar o outro. puxar pro ladinho. Mais uma aluna aqui, mais uma mamãe chegando. Hum, Isso, então, aí tá, a gente tem que trabalhar o corpo de uma forma global inteira, não só pegar o lapisinho e ficar escrevendo, né? Precisa, por isso, por ou esse, ficar na tela do celular. imagina, a tela do celular, Nem pensar. baixar a cabecinha. Para escrever, baixar a cabecinha. Então, fazer exercícios, né, para ampliar O essa. movimento. O que eu gosto de falar bastante é, ó, afasta o pescoço da orelhinha, né? Então, talvez essa criança também ela precisa passar pelo médico para ser investigado tudo isso, né? Sim, Às vezes sim. o olhinho pode estar também, investigar os olhos, a Tem visão. que fazer as rotinas, né, médicas. É difícil a gente falar assim, né? Mas Tem que ver a criança, né? Vamos lá, ó. Filha T21, 2 anos e 9 meses, começou a ir para a creche. Professor de psicomotricidade, tem um professor de psicomotricidade na creche? Chique, né? Nunca teve experiência com T21. Alguma dica? a dica é que ele estude até 21, É, para ele entender. porque Não essa basta. é a nossa realidade, gente. A gente pensa assim, não tem curso em tudo que é canto. A gente não aprende na faculdade. Quem se interessa vai atrás e faz acontecer. Lembra lá no falei, gente, eu fiz um curso sobre síndrome de Down, mas era um curso para médicos, basicamente, do tutor Zan, né? Depois É, de procurar, fui correndo
procurar em outro Não lugar. tem nada de psicomotricidade. Pelo menos quando eu fiz, não apareceu alguma pincelada, mas não era aprofundado, né? Na psicomotricidade, eu vou dar um curso agora no dia 5 sobre psicomotricidade e infância da T21, porque não existe também. É um curso assim inédito, que ninguém pensou em. Então, cadê ela? Chama o professor da sua filha e fala para fazer o curso da Kiki. É, Pronto. ou a supervisão. Aí, a Docelô, que é uma seguidora fiel aqui, escreveu um resumo do que você falou. É uma soma mesmo, né? Alimentação saudável, mais atividade física, mais bons profissionais, mais família igual a evolução. É isso aí. É isso aí. Ó É lá. isso. Aí tem a Adriana que falou que sempre pesquisou sobre desenvolvimento e que sempre acreditou no movimento corporal. A Hannah faz, a filha dela, psicomotricidade é só paciente, natação e balé. Ah, pacientes. A Hanna, gente, a Hanna conhece bebezuca. Mas, enfim, o que a Adriana falou precisa mesmo, a família precisa conhecer também sobre a síndrome de Down, porque muitas vezes é ela que vai falar para o profissional lá da creche, da escola, vai começar a ensinar esse profissional a abrir, também abrir a mente dele para ele procurar. É a família que vai falar: olha, eu vi que vai ter um curso, um congresso sobre T21, e olha, vai ter um Eu vou profissional. lá, né? Vai lá assistir, vai lá. Então, é sobre isso que eu estava falando em relação à questão do autismo. Nós somos mais passivos na T21. A gente espera que os profissionais tragam. Às vezes eu falo para a mãe assim: o físio está falando para fazer em casa com ele? Ah, eu não sei, eu não entro na sessão. Então, assim, tem que entrar na sessão, tem que aprender. Então, assim, você não tem a curiosidade de perguntar em que etapa que tá, então há essa passividade, né? Tem que chegar às vezes com a coisa pronta, porque o profissional não é uma coisa pronta, mas olha, eu assisti uma live, professor, né? Fala de Da creche, que foi super legal, que ela falou de psicomotricidade e tal. Assiste, ela vai fazer um curso de T21. Então a gente tem que ser mais proativo nesse sentido, porque às vezes aquele profissional não sabe aonde buscar também. E às vezes a primeira criança que chega até ele, eu passei por isso, eu passei muito tempo com medo de atender crianças com TVT, eu não me sentia preparada, eu tinha medo de machucar, sabe? Então por isso que eu fui estudando antes. Eu sei como que é receber uma criança e você, meu Deus, e agora como eu vou fazer? Né? Então tem tudo isso. Seja Ó, a tia Pati, não sei se ela tá ainda aí, tia Pati personal. Eu tô num grupo de autismo onde ela tá e ela colocou que hoje ela briga pelo movimento e ela teve coragem de falar em que ano que ela se formou. 95, viu? A gente não precisa. antes de mim. Eu me formei um pouquinho de dois Não, anos. também não precisa fazer isso, né, Kiki? Ai, Você já tinha até respondido para ela aqui. Ai, meu Deus, vamos ver que mais. opa! Olá, e já outra coisa. A Bruna, tá, vamos separar o joio do trigo. Ó, a Bruna tá perguntando: meu filho tem 2 meses, como poderia trabalhar com ele? 2 meses ele tá começando a físio, né? Tá começando a físio, mas tem muito jeito de brincar com criancinha de 2 anos. Você vai perguntando também para a físio como pode fazer. Assim, uma coisa que quando a gente está grávida, a gente peca numa coisa, a gente estuda como vai ser a gravidez, esquece que depois nasce. Quando a gente está grávida, a gente devia estudar como serão os primeiros 1.000 dias da criança, né? Para a gente aprender, né? Mas assim, um bebezinho de 2 meses, vamos lá. Se ele tá na físio, se ele tá corrigido, né? Se não é cardiopata, etc., tem muita coisa para poder brincar com ele. Nossa, fazer barulhinho para ele procurar, colocar cores diferentes no olhinho e direcionar para ele mexendo o olhinho para lá e para cá, para ele começar a querer girar. Aí a físio já vai começar a te ensinar. Colocar ele de barriguinha para baixo, é o tummy time, é isso? Tummy time.
Ficar de barriguinha para baixo para levantar e procurar as coisas, os barulhos. Nomear quando for dar banho. Vou lavar a cabeça do neném. Super importante. Agora eu vou pegar a mãozinha, o bracinho, a barriguinha, conversar bastante com ele, colocar, levar para fora de casa para ele sentir ventos, cheiros, ver cores, para ele observar, mesmo que ele esteja dormindo, o cérebro dele é uma antena, está captando tudo. Então tem muita coisa para fazer. Oportunizar vivências diferentes. Eu tenho tido um trabalho extra dentro do consultório que alguns anos atrás eu não tinha, que ensinar os pais como brincarem com seus filhos, né? Ai, gostoso, gente. Essa geração agora desaprendeu um pouco isso. Eu acho que porque já é uma geração de pais que já pegou a tecnologia, né? É. Então, houve um negócio de desaprender e a gente fazer lives, abrir para conversar sobre isso, dando dicas, eu acho que é bem importante. Toda consulta da idade da criança, eu acabo tendo que falar como brincar, como fazer, como estimular. Importantíssimo, né? Deixa eu ver aqui se temos mais. Vai vendo aí que eu vou vendo se tenho mais perguntas. E aqui nas perguntas. Eu Qual uma acho que eu passei todas aqui. que faria? Ai, ai. Quem não está seguindo, segue lá que nós vamos pegar os professores de educação física das escolas e mandar seguir a Kiki para eles poderem fazer o curso dela. Gente, a gente tem que ser proativo como sociedade, T21, fazer as buscas ativas, inserir as pessoas necessárias. Eu acho que o profissional, eu sinto que o profissional que menos tem, muita gente fala da terapia ocupacional, que também tem pouco. Mas o psicomotricista é um artigo de luxo, raro, né? Olha, até que não. Não? Não. Onde estão? Como vivem? O que comem? O que acontece agora é que a psicomotricidade ela envolve o corpo, o movimento, fato, certo? O que acontece agora é que abriram muitos cursos que são online. Como que a gente vai trabalhar psicomotricidade sendo online? Ah, é absurdo, né? Não, E tem que nem me fale. procurar sobre esse profissional que vai te atender, que vai atender seu filho. Às vezes não adianta, o plano não cobre. Mas e se cobrir também com um profissional que fica lá meia hora com a criança, que não sabe as características de uma criança com T21, ou que fez um curso assim, porque o que acontece muitas vezes é que o psicomotricista, que o plano cobre, não estou falando que seja ruim, mas ele cobre o psicomotricista que é psicólogo, fisioterapeuta, TO ou fisio, TO, psicólogo, fono. Fono. Fez a pós em psicomotricidade, Isso. né? Ele não é educador Não é o físico, né? Exatamente, não é profissional de educação física. Mas cada um vai ver a criança de uma forma. Eu, como psicomotricista que vim da educação física, eu quero levar para o movimento, quero preparar para o esporte, quero preparar para o recreio, quero preparar para subir e descer a escada da escola, para brincar com os Andar primos, de bicicleta. ir para a praia, fazer trilha. Tudo isso que eu falei agora são exemplos práticos de que familiares trouxeram para mim. Olha, estou preocupado com isso. Tem uma criança que vai, no final do ano, passear na França, em Paris, e a mãe está preocupada. Ele não gosta de andar. E a gente vai andar muito. Ai, gente, eu gosto de andar. Em Paris eu ia gostar. Então, a gente está fazendo um trabalho específico para isso. A outra é ir passear também na praia no final do ano e tinha muitas trilhas. Então, a gente estava preparando para isso. Sim. Então, é a É vida. importante, né? E aí a Cláudia estava falando aqui que o que tem mais tem são psicopedagogas que dizem ser psicomotricista e acabam trabalhando a parte motora fina, porque é o foco, né? É isso que você está E a falando. parte motora fina, Cláudia, é a última que a gente vai trabalhar. Depois de ter estabelecido primeiro as outras. Não é que a gente só vai ficar trabalhando equilíbrio, 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 que eu falei que é uma coisa super importante. A gente trabalha também os outros enfoques psicomotores. Mas, enquanto o equilíbrio estiver ali, ele não consegue se direcionar
para lateralização, vai ter uma lateralização pobre. Isso vai impactar muito na estruturação espaço-temporal. Porque se ele não sabe nem onde é a direita, onde é a esquerda, como ele vai saber ter referências para se movimentar? E aí vai impactar no global e finalmente na fina. Então não adianta a mãe pegar e escrever, ou o terapeuta pegar a mão e ficar só aqui, aqui, por ali, por aqui, né? A gente tem que expandir isso. Então, muitas vezes, se a como que é? Psicopedagogia, ela veio da pedagogia, pode ser que dentro da formação dela a ênfase seja isso. E aí, fazendo um bom curso de psicomotricidade, ela vai saber que não, que tem que ampliar. As profissionais do ensino infantil, dos primeiros anos de vida, todas tinham que ter psicomotricidade, todas tinham que saber disso. Verdade. Porque é a base da criança, formar a criança, independentemente de ter síndrome de Down ou outra deficiência, sabe? É muito, muito, realmente muito importante. Temos uma lacuna, né? Mas eu acho que ter essa visão já é o começo para a expansão, Sim, né? Eu tenho falado muito uma frase, batido numa tecla, que é a diversidade, na diversidade encontramos muitas oportunidades, né? ah, Então, às vezes, quando essa mãe recebe um diagnóstico, parece que as portas se fecham, mas muito pelo contrário, a gente aprendeu aquela caixinha fechada, assim, aquelas orientações da caixinha fechada. E quando a gente cai em outras condições, seja ela qual for, a gente acaba tendo que usar um outro tipo de lente para enxergar aquilo. Então, quando a gente abre essa live de psicomotricidade, um negócio que se fala pouco, atividade física focada nas características do indivíduo com T21 e tal, você está abrindo novas possibilidades, novas oportunidades dentro de uma diversidade, né? Então, conhecer é poder. Então, conhecer é o primeiro passo para você entender o que você está buscando, né? Às vezes, que nem a Cláudia falou, tá lá fazendo só a parte motora fina, mas não ampliou, o profissional não ampliou o olhar, né? E às vezes a mãe está preocupada com outras questões sim. motoras da filha, enfim. Então, será que não é hora de pegar uma outra opinião ou de expandir esse acompanhamento? Então, esse é o objetivo, né? É dar conhecimento para se tornar ferramenta para que as famílias consigam se direcionar aí e dar mais qualidade de vida para as crianças. Pegando esse seu gancho, a gente está chegando em julho, em férias, né? E todo ano eu faço, ano passado eu não fiz, um evento chamado Férias no Parque, que eu convido as famílias para irem para o parque. Quando eu falo família, é mãe, Todo mundo, pão, cachorro. cachorro, quem quiser. E lá eu faço um monte de atividades para todos experimentarem, todos estarem juntos. Eu sempre falo, leva lá um lanchinho para a gente comer Ah, depois. eu quero ir também. E é ter em julho, depois, provavelmente no segundo, na segunda semana, vou começar a anunciar. Então, de repente, é uma oportunidade para quem está aqui lá se conhecer também, conhecer outras famílias também. Eu acho muito importante você já ir criando essa rede também de apoio e de amizades, né, com os filhos. É isso, gente. A gente tem que sempre estar pensando em vários direcionamentos para estar enriquecendo, né, essa vivência. Não Adorei! dos familiares também, né? Dos Afinal, familiares, a gente muda, né? Acho que essa coisa do contato com as crianças, a natureza, o movimentar o corpo é a história das endorfinas. A gente muda, não tem jeito. Kiki, nós estamos a 1 hora aqui, nem gente, parece, né? uau! É, Foi muito mas o gostoso. objetivo é roubar apenas 1 hora do dia de vocês, que vem aqui gentilmente conversar com a turma. Eu acho que é assim que a gente faz, somando vozes, né? E a gente vai fazendo a roda girar, não tem jeito. Eu queria abrir o espaço para você falar o que você quiser, falar dos seus projetos, falar para o pessoal te seguir para saber de tudo isso aí que você vai colocar para girar, né, para ter informações sobre o tema. E queria te agradecer de coração. Foi bem legal, viu? Um negócio meio inédito assim. Eu achei bem Fico bacana. feliz por isso e que seja a primeira de muitas. De repente, a gente pode pensar em outros pontos, né? Sim, Tá? Em cada atividade, né?
Eu acho que pode ser bem bacana. Bom, os projetos são a capacitação dos profissionais, né? Como eu falei, que vai ter um curso dia 5 de julho, inclusive lá na instituição onde eu me formei psicomotricista, eu volto como professora agora, Professora. muito contente. Vai ter o Férias no Parque em julho. Vai ter outro curso para também para profissionais do movimento, e esse vai ser online, um curso de 8 horas, que eu já fiz, estou fazendo desde o ano passado. Vai ter o Gatas Garotas, que é um clube só para mulheres com deficiência intelectual, onde a gente vai ter exercício físico, conversa das garotas e encontros. E a gente também vai receber os pais. E eu tenho uma ideia brotando na minha cabecinha de realmente fazer Aquelas- uma ajuda para os pais no sentido de, sei lá, vamos ver aqui, ó, quem achar bacana manda coração. Quem gostaria de receber na sua casa, por exemplo, uma vez a cada 15 dias, um projeto de brincadeiras baseadas na psicomotricidade para realizar com o seu filho ou filha? E é Eu já mandei um monte. de Eu acho sensacional isso. família. E dentro desse clube de família, a gente está encontrando, conversando com outras famílias, conversando com profissionais e eventualmente se encontrando em parques, né? Olha só que legal. Vocês viram? Eu não chamo qualquer pessoa para vir aqui na página. É só gente uau pra cima. Então, olha lá, que legal. Você vai voltar com certeza. Quando esse projeto estiver rodando, a gente faz de novo, falando de dicas práticas. Olha, Certo? legal, gente. Obrigada também, é sempre muito gostoso. Eu adoro falar sobre movimento. E obrigada por essa oportunidade. Que bom o seu trabalho maravilhoso com os médicos, com os profissionais. Conte sempre É a comigo. outra ponta, né? Bora ampliar este movimento de conversa. Com certeza. Um beijo no seu coração, um beijo para quem acompanha a gente aqui do outro lado. Tem um pessoal fiel, toda terça às 20 horas eu tô por aqui. Um beijo, Kiki. Boa semana. Bom frio aí, hein? Agasalha que diz que amanhã é frio. Ai, já tô com a sopinha pronta. Tchau, tchau. Tchau.